Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma lição da nossa classe Crescer. Estamos indo agora para a lição de número 7, que tem como título Serviço Cristão, um chamado para todos. E eu te pergunto, serviço cristão, um chamado para todos? Você considera-se parte desse exército de servos? Ou muitas vezes você tem feito a seguinte pergunta: não sei fazer nada, como posso ser chamado ao serviço cristão? Então é isso que a gente vai ver hoje. O objetivo da nossa lição de hoje é que nós venhamos entender que todos nós somos trabalhadores, somos servos de Cristo e temos habilidades, temos dons, temos condições de servir ao Senhor, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Para iniciar, então, gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, 36 ao 38, que diz assim: E vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua obra. Então, Jesus fala que nós devíamos orar para que Deus mandasse mais trabalhadores para a obra dele. E podemos não somente orar, mas podemos ser esses trabalhadores de quem o Senhor tanto precisa. Então é disso que nós vamos falar hoje. Faça aí sua oração, peça a Deus então para falar o seu coração, para encher o seu coração de ânimo, de vontade então de trabalhar em prol do reino dele. Iniciando então a nossa lição, nós gostaríamos de destacar o quê? Estamos estudando o crescimento espiritual, o crescimento do cristão. E a gente já viu diversas formas de alcançar esse crescimento, principalmente da nossa relação com Deus, né? A oração, a leitura da Bíblia, também a comunhão na igreja com os nossos irmãos. E hoje a gente vai ver uma ferramenta muito útil para o crescimento espiritual, que é o serviço cristão. O Senhor, Ele nos chamou para servir, mas Ele também nos capacitou, né? Nos deu habilidade para que nós possamos servi-lo. E uma das principais formas de servir ao Senhor é principalmente servindo ao nosso próximo, é servindo à Igreja de Cristo. Então hoje nós vamos responder diversas perguntas sobre o serviço cristão, né? Quem pode servir, né? Onde podemos servir? A quem servir? Como servir? Quais os recursos que Deus nos disponibilizou para que possamos cumprir a sua vontade? E a principal pergunta que talvez nós vamos responder hoje é: quais são as habilidades que cada um de nós tem, quais são os dons que cada um de nós tem e que podemos colocar então a serviço de Cristo? Porque muitas vezes nós olhamos para nós e não vemos nenhuma habilidade, não vemos nenhum dom extraordinário, né? Nada que nos que faça com que nós sejamos muito diferentes dos outros. Mas Deus, Ele usa as coisas simples, né? As coisas de pouco valor até para confundir as que são muitas, de muito, né? Então, Deus, Ele vai usar aquilo que a gente tem, né? As pequenas coisas, e Ele vai fazer de nós, e vai fazer disso, né? Coisas grandiosas nas mãos dele, porque nós seremos apenas instrumento, né? Mas o dono da obra, o que capacita é, sim, o Senhor. Vamos então começar a responder cada uma dessas perguntas? Então a primeira pergunta: quem pode servir? Né? Todos podem servir, todo o corpo de Cristo
pode servir. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro mandamento, o primeiro ide de todo cristão é pregar o evangelho a toda criatura. Essa responsabilidade é de todos nós. A Bíblia fala que os anjos queriam ter essa honra, mas a eles não foi dado a nós. Então, nós todos podemos servir, primeiramente, pregando o evangelho a toda criatura, com a nossa própria vida. Então, todos nós temos dons, capacidades, sim, de servir. E aí, a gente vai para a segunda pergunta: aonde nós podemos servir? A quem nós podemos servir? Então, nós podemos servir onde nós estivermos. E a quem? A todas as pessoas ao nosso redor. Isso me lembra muito da história de Dorcas, que está lá em Atos, capítulo 9. Gostaria de comentar um pouquinho com vocês, a partir do versículo 36, que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo seus discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as mulheres a rodeavam chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. E o texto continua dizendo que Pedro orou por Dorcas e ressuscitou, e a ressuscitou, e a fama, e aquele acontecimento se tornou famoso em toda aquela área, e muito mais pessoas creram em Jesus. E essa história é linda e é um exemplo prático de serviço cristão. Dorcas era uma mulher simples, ela era uma costureira e ela usou aquilo que ela tinha em prol do serviço de Cristo, em prol das pessoas, porque servindo as pessoas nós também estamos servindo a Deus. E Dorcas fez um trabalho extraordinário, confeccionando aquelas túnicas, para as pessoas que mais precisavam, as viúvas, por exemplo. E quando Dorcas morreu, foi uma comoção, porque ela era uma mulher muito querida. Então veja a diferença que Dorcas fez naquela comunidade, usando aquilo que ela sabia fazer. Então você não precisa saber de muita coisa, você precisa estar disponível para fazer. E a gente vê que, por exemplo, Pedro, Paulo, eles tiveram também um grande destaque nas escrituras, como nesse caso, Pedro orou pela mulher e a mulher ressuscitou. Mas eu não posso dizer que o trabalho de Dorcas era inferior ao trabalho de Pedro, ou o trabalho de Pedro era superior ao trabalho de Dorcas. Não. Cada um estava fazendo aquilo para o que foi designado, aquilo que estava em suas mãos, em sua capacidade de fazer. Então eu te digo, você também tem capacidade, você também tem habilidades que você pode usar em prol do reino do Senhor. E aí talvez a gente parte para a pergunta mais difícil, a ser respondida, é como? Como você pode servir? Isso é uma pergunta difícil porque é pessoal. Cada um tem um chamado, cada um tem habilidades que precisa desenvolver, habilidades em potencial. Então, pense agora nas suas habilidades, pense naquilo que você tem nas suas mãos. Não precisa ser coisas grandiosas, mas como você pode usar o que você tem em prol do serviço do Senhor, em prol do Evangelho de Cristo. Tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas. E para cumprir o chamado de Cristo, nós não podemos nem devemos contar apenas com as nossas próprias forças. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa,
como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, o maior recurso que nós temos para cumprir a obra de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Em 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 2,14 diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, ao fazer a obra de Deus, nós não podemos contar somente com aquilo que é racional, com aquilo que é intelectual, mas com a direção do Espírito Santo na nossa vida, nos guiando, nos ensinando aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa falar. Então, nós temos esse ajudador que está conosco também com esse propósito de nos ajudar a cumprir, então, aí a vontade de Deus, na sua obra. Outro fato interessante em relação ao serviço cristão é a função, a principal função do serviço cristão é servir ao próximo. Servindo ao próximo, nós estamos também servindo a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, você recebeu um dom, mas esse dom não é para o seu benefício. O dom que você recebeu é para benefício do outro, é para benefício do próximo. Então, por exemplo, eu estou aqui exercendo um serviço cristão, exercendo um serviço de ensino. E embora eu aprenda muito quando estou estudando, quando estou preparando essa lição, o objetivo mais importante é que essa lição chegue até você. É que você seja abençoado, é que você cresça aprendendo juntamente essas verdades comigo. Então, essa que é o objetivo principal do serviço cristão, é servir ao outro, é fazer com que o outro cresça. Então, eu também recebo dos meus irmãos muitas chances de crescer. Quando eles, ao usarem os dons que eles têm, me ensinam, então, me fazem crescer, me fazem amadurecer, me fazem conhecer mais a Deus. Então, pense aí nas oportunidades que você tem de fazer pelo outro, de fazer, então, usar então essas suas habilidades para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento do corpo de Cristo. Nas lições que se seguirão, nós iremos discutir especificamente alguns dons que são relatados na Bíblia, em Romanos, em Coríntios, em Efésios, e são dons específicos, dom de ensino, dom de liderança, dom da administração, dom da generosidade. Então, outros dons, nós vamos estudar alguns dons específicos, mas hoje eu quero deixar aqui como conclusão final todas essas reflexões, Nós somos chamados por Deus para trabalhar na sua seara. Tem trabalho para todos nós. Que bênção, é descobrir qual é a sua habilidade, como você pode usar e você se sentir realizado em fazer a vontade de Deus. Jesus se realizou quando ele cumpriu a vontade de Deus. Em Isaías 53, versículo 11, diz assim, em relação a Jesus: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Jesus se alegrou quando ele cumpriu a vontade dele, a sua alma se satisfez quando ele cumpriu a vontade de Deus. E essa mesma satisfação, ela chega no coração do crente que faz a vontade de Deus, que faz por amor, que não faz para ser reconhecido, que não faz para obter aplausos, mas que faz sabendo que está fazendo para aquele, que um dia, sim, nos recompensará, mas que mais que isso, por aquele que deu a própria vida, por todos nós. Então, a gente faz como uma retribuição do amor que nós
temos pelo nosso Senhor. Então, que essa reflexão fique no seu coração, que o seu coração possa arder para que você se disponha, né, a essa seara que é tão grande e que precisa aí de tantos trabalhadores. E não se limite achando que você não sabe fazer ou que o que você sabe é muito pouco. Não, Deus usa as coisas pequenas e dessas Ele faz grandes coisas. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.